agora deu. Ativar agendas. Ótimo. Beleza. Então, boa tarde novamente. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Amanda, eu sou professora da FUMEC, tenho 15 anos, sou ex-aluna FUMEC também, tá? E vamos seguir juntos aí nessa disciplina de Algoritmos e Técnicas de Programação 2. Bom, para chegar nessa disciplina, vocês tiveram que passar pela 1. Me contem um pouco, à medida que eu for passando essa daqui, me contem um pouco da forma como isso está acontecendo, essa migração da 1 para 2, tá? Porque eu vou caminhar na disciplina, os vídeos do professor Vinícius, porque quem gravou os vídeos foi o professor Vinícius. Os vídeos do professor Vinícius, eu já assisti, ajudam muito, tá? E aí eu vou contribuir com o que ele fez, mas pode ser que às vezes, por exemplo, a minha fala seja tão natural, assim, eu estou tão acostumada a achar que o aluno já sabe Java, que vocês podem se confundir um pouco, porque vocês estão vindo da 1 para 2, tá? Então, eu peço muito mais a ajuda de vocês com relação a isso. Me contem aqui enquanto eu coloco para vocês a apresentação. Vocês já conseguiram assistir alguma aula? Já assisti algumas. Instalei o Eclipse, inclusive, né? Ótimo. Eclipse é uma parte importante para a gente. Mas se você não usar o Eclipse, não tem problema. Você pode usar outra ideia, tá? É só a gente fechar um pouquinho. Bom, estão vendo minha tela por aí? Meu compartilhamento? Sim. Então, eu vou começar aqui. O que eu separo? O que eu pensei para hoje? Como eu imaginei? Ah, ótimo, Alana. Não, se você não quiser usar o Eclipse, você pode usar outra ideia, desde que seja em Java, tá? Então, tem um aluno que usa VS Code, tem aluno que usa Eclipse. Acho que o NetBeans eu nunca vi nenhum aluno usar, mas você pode usar outro, tá? Eu, por exemplo, hoje vou usar o online, mas o online, o problema do online para vocês é que vai chegar um momento da orientação objeto, de uma escrita com interface gráfica, que eu acho que ele não colabora, tá? Então, provavelmente, você vai precisar, em algum momento, aí, instalar uma IDE, assim como eu, que também vou fazer isso, tá? Então, se você precisar de alguma ajuda, você me fala. Aí você fala, ó, eu instalei tal coisa, aí eu preciso de ajuda. Porque aí, se eu não souber, eu vou procurar para você, te ajudar, tá? VS Code, por exemplo, é uma plataforma, uma IDE que eu tenho, mas que eu não uso em Java, eu só uso em Python para os meus estudos. Então, às vezes, quando o aluno precisa, eu recorro a outros alunos, eu recorro a estudar, eu vou lá dar uma olhada. Então, eu te garanto que eu faria isso para te ajudar, tá? Mas precisa me dar um retorno depois. Beleza. Bom, vou passar um básico do básico do básico aqui, que para quem vem de desculpa, de ATP1, vai ficar tranquilo, enxergar, tá? Que são as estruturas utilizadas. Então, você vai poder ter uma estrutura de decisão simples ou composta, tá? Um if simples ou composto. Para quem não usa nenhuma ferramenta de desenvolvimento, então eu comecei agora no curso, né? Comecei já no curso normal, nunca, não sou da área de computação, nunca desenvolvi, estou aprendendo aqui com a FUMEC, é o C, né? O comando C que vocês aprenderam em ATP1, tá? Então, se sua resposta for falsa, você finaliza aquela decisão. Caso contrário, você executa algo que foi determinado pelo if. Beleza? A gente vai usar isso hoje.
E na composta, na verdade, eu até coloquei que é uma completa, é que você tem algo para atender tanto no if quanto no else, tá? Só reforçando, mas isso é uma coisa que mesmo os desenvolvedores mais para frente, eles acabam caindo, o if é uma estrutura de decisão. Ele não tem nenhum intuito de repetir e ele não faz isso, tá? Aí quem que repete? As estruturas de repetição, tá? Então a gente tem aqui o do, while, tá? O do while, que para vocês é o enquanto. Não, é o repita. Para quem veio de ATP1, começou a desenvolver com ele, é o repita, tá? Mas escrito de uma forma um pouquinho diferente, mas é o repita. Então, você vai fazer o do, que é o faça. Faça o quê? Comandos específicos que serão repetidos enquanto a minha condição imposta for verdadeira, tá? Então, por que eu associei esse comando ao repita? Porque ele executa uma ou mais vezes. Então, sempre ele vai entrar, executar uma vez para depois testar a condição que você impôs. Ok? Existe um comando, sempre vai existir na linguagem, um comando que faz a repetição a partir de uma condição inicial. Então, se essa condição inicial ela for verdadeira, você executa os comandos. Caso contrário, ele já finaliza a execução. Então, a gente fala que executa 0 ou mais vezes, tá? E o for, clássico for, é um contador de iterações, contador de execuções, tá? E nesse contador de execuções, eu vou executando, enquanto a minha condição for verdadeira também, ele é muito parecido com esse enquanto aqui, tá? Com o while. Enquanto a minha condição for verdadeira, ele vai executando e ele vai contabilizando na forma clássica de execução. Ele vai contabilizando as iterações, as repetições que ele executou. Tá? Por que eu falo na forma clássica? Porque você pode fazer sem contadores, mas ele é um comando pensado para contar iterações, tá? Então, olha, esse gera iteração, esse gera iteração, esse gera iteração. Mas esse é o clássico das iterações, das repetições. Ok? Estou falando algo que vocês não estão acostumados, uma linguagem diferente do que vocês estão acostumados. Me deem um feedback só para eu poder caminhar. Ou tá ok? E pode seguir. Ótimo. Para quem não puder, me fala, tá? Aí até coloquei aqui, inicie um programa em Java, pode ser com a ideia que você está mais acostumado. Se vocês não quiserem fazer isso agora, não precisa, eu vou pedir para vocês me acompanharem no que eu vou fazer, tá? Deixa eu abrir a minha aqui, ou se eu deixei para abrir depois. Vou fechar. Está aberto em C. E vou deixar que está aberto em Java. Beleza. Eu acho que eu aprendi a migrar aqui de uma tela para outra, mas se eu estiver fazendo alguma coisa errada, vocês me falam, professora, eu não estou vendo a tela que você acha que eu estou. Nesse momento eu coloquei a ideia que eu peguei aqui, que é o Online GDB. Vou colocar aqui para vocês, se quiserem acessar. Bom, qual que é o problema do online? O problema do online é que ele executa, no meu caso, gente, ele tem uma possibilidade de logar, mas no meu caso eu não logo, tá? Eu não armazeno meus códigos aqui, ele faz um pouquinho do que o Git faz, tá? Eu não armazeno os meus códigos aqui, eu não mantenho nada aqui. Consequentemente, se eu não salvar, eu perco, tá? Então, o cuidado que eu preciso ter com essa plataforma é esse, tá? Com essa ideia é esse. Mas ele me atende para programas mais básicos. Como eu falei, você entra aí no ATP3, que precisa de um Java mais robusto, né? Que provavelmente ali no finalzinho vai pegar uma interface gráfica, vai mostrar telinha, vai montar telinha.
ele não vai te atender também, tá? Mas, no geral, ele me atende muito bem, ok? Bom, então o que a gente vai considerar? Eu coloquei aqui um pequeno código para a gente poder pensar. Mas, como eu falei, a minha ideia é migrar vocês do que vocês conheciam para o Java. Isso o Vinícius vai fazer super bem, tá? Eu vou só dar uma repaginada, porque nas aulas que ele gravou, ele ensina a instalar, ele faz o que precisa fazer. Bom, então a gente tem aqui uma linguagem que foge um pouco do convencional, que essa é uma linguagem orientada a objeto. Só que nós só vamos nos preocupar com orientação a objeto no terceiro ponto dessa linha aqui, que a TP1 te ensina a programar, a TP2 complementa essa programação e a TP3 te coloca na orientação a objeto, tá? Então, a gente vai ainda pensar nessa linguagem sem orientação a objeto, apesar dela ser orientada. Então, eu vou ter aqui a classe principal, tá? Se eu fizer uma execução disso daqui, ele executa o que foi solicitado para imprimir, beleza? E aí eu tenho aqui o método principal. Meu método principal é o start de tudo que vai acontecer. Nada acontece se não começar pelo método principal, tá? Então, feito isso, hoje nós só vamos desenvolver no método principal. Nós não sairemos, tá? Deixa eu ver aqui. Algoritmos e técnicas de programação 2. Beleza. Ótimo. Qual que é a minha ideia? A minha ideia é fazer algo bem simples, só para a gente fazer essa migração. A princípio, dentro daquele mesmo método principal, mas depois a gente vai fazer separados. E nos encontraremos novamente no dia 13/4, mas como vai estar bem pertinho da entrega final da atividade 1 e 2, então no dia 13/4, nós faremos métodos separados, tá? Mas tirem dúvidas, estudem os vídeos, os códigos antes dessa data, me mande o que precisa mandar, porque no dia 13 pode ser que fique muito em cima. Mas nós continuaremos a fazer os desenvolvimentos assim, tá? Bom, vou considerar sempre que você foi contratado para desenvolver algo que eu vou colocar como descrição aqui. Sabe-se que espectadores participaram, 20 espectadores participaram de uma pesquisa, né? Cada espectador respondeu um questionário no qual constava a idade e sua opinião, sendo que essa opinião é 1, 2, 3 ou 4, ok? Faça um programa que receba os dados. Então, quais dados? Eu preciso saber a opinião de cada um e a idade, ok? Então, ele deixa aqui para mim. E ao final exiba a média de dados de participação, a quantidade de pessoas que acharam regular, o percentual dentre todas as pessoas que responderam ótimo, a maior idade da pessoa que participou, beleza? Então, percebam que, na verdade, é um clássico programa LTP1. Clássico programa LTP1. Então, eu só vou migrar isso para Java e depois a gente vai começar a dividir os nossos programas em métodos, tá? Que talvez seja a novidade a partir daí. Beleza? Então, vamos pensar em umas variáveis aqui e gosto de pensar o seguinte. Tem desenvolvedor que gosta de pensar igual eu vou fazer agora, tá? Passei, li, compreendi, agora eu vou separar as minhas variáveis. Tem desenvolvedor que vai deixando acontecer. Então eu percebi agora que eu preciso de uma contagem de espectadores. Então agora eu vou declarar um contador. Eu vou precisar agora de uma contagem de idade, um somatório de idades. Então vou colocar agora somatório de idades.
ok? Tá tudo bem, não vou ficar desesperada com relação a isso, porque tem a ver com todo um processo de como que você chegou até aqui também. Mas eu gosto de dar uma passada pelas variáveis e também gosto de já deixar definido a utilização delas, tá? Num lugar próprio, num lugar específico, num lugar que sempre vai estar ali, bem no mesmo lugar, tá bom? Então vamos lá. Então tá, entendi aqui. Então, considerei aqui, ó, um contador para 20 pessoas, né? Uma idade, que eu preciso contabilizar em algumas situações. A opinião, que no meu caso também é 1, 2, 3 ou 4, também inteira. A média vai ser a soma das idades, dividida pelo contador. O contador esse eu já tenho, tá? Eu posso dividir por 20? Teoricamente pode, mas não deve, porque se você mudar essa quantidade de pessoas, você fica ali com aquele 20 errado, tá? Então, o ideal é que você use a variável mesmo. A quantidade de pessoas que acharam regular, o percentual dentre todas as pessoas que acharam ótimo, então eu preciso de um percentual, e eu preciso de um contador de ótimos, tá? Eu preciso de um contador de ótimos sempre. Eu preciso de uma variável percentual, dependendo do que eu quero fazer, de como eu vou fazer, tá? Então, eu vou trabalhar essas duas situações aí. E a maior idade digital. A maioria das minhas variáveis, elas são inteiras, tá? Então, vamos lá. Para desenvolver isso aqui. Bom, a partir de agora eu vou fazendo uma leitura aqui, já que você já sabe o enunciado, vou fazendo uma leitura e vou trazendo para cá, tá? Aí só se precisar que eu chamo a guia do enunciado. Sabe-se que o contador, que espera-se 20 espectadores para essa pesquisa. Gente, eu coloquei como 20 porque nesse exato momento a gente está fazendo algumas execuções, tá? A gente está fazendo algumas execuções que a gente vai fazer comparações com as anteriores, né? Com a forma como vocês aprenderam em ATP1, por isso que eu coloquei 20. Mas poderia, o que é bem mais comum do que ter um número certo, poderia não saber a quantidade de espectadores. Então, vamos lá. Bom, vou considerar aqui int contador. Não vou inicializar, tá? Int idade. Pergunta, Amanda, eu preciso definir esse int toda hora? Só se você quiser, depende da sua forma de desenvolvimento. Tem muito desenvolvedor que trabalha assim, e eu acho que tá tudo bem, tá? Depende da forma que você está acostumado a desenvolver. Só não esquecer que neste caso aqui, rege o int para as 3 e eu só finalizo depois da última. Ponto e vírgula é a finalização, tá? Então, float média, nesse caso, eu vou colocar média, só que aí eu preciso fazer uma soma das idades, né? Soma idade, ok? Aqui, percebam que a minha declaração ela é minúscula e cresce aqui no camel case para maiúscula. Essa parte eu estou considerando que vocês já sabem, mas se não souber, me para. Fala, Amanda, isso daí a gente nunca viu. A gente não faz assim, tá? Até então, são coisas que o professor da aula de ATP1 já deve ter te falado. Quantidade de pessoas que acharam regular. Então, vou contar aqui. Eita. Não vou inicializar nada, porque eu quero falar da inicialização daqui a pouco. O percentual de pessoas que acharam responderam ótimo. Agora eu vou optar por colocar uma quantidade ótima e não colocar um percentual, assim como eu fiz com a média, por exemplo. A média, eu coloquei a média aqui, coloquei a soma e tenho o contador. Mas no percentual não vou fazer isso.
E aí a gente vai conversar sobre isso depois, tá? E a maioridade da pessoa que participou. Perfeito, tá? Todas as minhas variáveis estão aqui? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que durante o processo eu perceba uma ou outra variável que está fora do que eu deveria ter. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada aqui. Acho que não. Eu gosto de sempre executar. Como eu deixei um hello para trás, ele vai mostrar para mim. Se eu tivesse tirado, ele não ia mostrar nada, mesmo conseguindo executar. Beleza? Então, não errei nada, não esqueci nenhum ponto e vírgula, não esqueci nenhuma vírgula, está tudo funcionando. Se alguma coisa der errado, é a partir da declaração de variáveis. Nela a gente já percebeu que não. Então, gente, não tem nenhum problema eu voltar aqui e fazer uma nova declaração, tá? Esse momento, para mim, tá tudo bem. Então, eu vou fazer aqui um processamento, onde a primeira coisa que eu vou fazer é um for, para repetir 20 vezes esse código. Por quê? Porque eu preciso... Não, vou trabalhar com igual. Porque eu preciso contar os meus 20 participantes, tá? São 20 fixos. A princípio, é o que ele pediu, tá? Amanda, na hora de testar, a gente vai testar 20? Não, coloca 2, coloca 5, coloca 3, porque aí você testa, garante a execução, faz as suas validações, depois executa para 20, tá? Toma cuidado só de não esquecer. Não, a gente fica bem. É muito comum, às vezes, a gente colocar uma constante ou uma variável para a gente não ficar errando nessa parte, tá? Bom, eu comecei com 1 e vou menor ou igual a 20, tá? Isso significa que quando a minha variável conte sair, ela vai valer 21. Isso também é uma coisa que eu acho que vocês já aprenderam em ATP1, tá? Ah, Amanda, eu queria que ela saísse com 20, porque eu gostaria de fazer as avaliações, né? Os cálculos, tudo com 20. Então, você pode começar com 0 e ir até, menor que 20, porque ele sai com 20, ok? Ou fazer conte menos 1, porque você tem que ter a certeza de como que você executa. Então, essa é a minha execução, ok? Não tem problema. Começa com 1, vai até 20, começa com 0, vai até 19, mas saibam como o seu comando se comporta. Vou colocar um system out aqui. O bom da ideia é que a ideia faz muita coisa pra gente, tá? O ideal é. E vou colocar aqui, espectador. Opa, errando o comando. Tipo assim, primeiro espectador, segundo espectador, tá? Como o meu começa com 0, olha aqui um probleminha que eu tenho. Eu vou ter que considerar um cálculozinho aqui, tá? Porque eu quero apenas que ele me mostre aqui, ó lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o 20º. Tá ótimo, tá lindo. Só para não me confundir depois. Então, vamos lá. Vamos começar a entrada de dados. Gente, entrada de dados tem que ser validada. Tá? Então, a gente já começou a usar nossa primeira estrutura de repetição, o for, que para vocês é o para. Tá? Se estiver sendo repetitiva, podem me falar também, tá? Talvez essa parte eu não vou melhorar muito, não. Que eu tenho que considerar quem não sabe nada. Então, vamos fazer a primeira entrada de dados. Eu vou começar com a idade, tá? Do nosso espectador. E vou tentar usar todos os meus comandos. Então, nesse momento, eu vou tentar usar o do, tá? Então, não, eu vou usar o do while. Gente, não é com perfeição. Não é com perfeição. Mas esse daqui se assemelha um pouco ao repita. Um pouco, tá? A forma de pensamento na validação dele é diferente. Mas ele é o que mais se aproxima do repita que vocês aprenderam, tá? E eu concordo com vocês numa coisa. Para validação, o do é o carinha mais legal, tá? Ele faz o seguinte, ele vai validar, ele vai entrar, e depois que ele fizer a entrada, ele vai fazer a validação
vai receber o dado e depois vai condicionar, tá? O que é validar? Validar é garantir uma entrada correta. Isso é validar, tá? E a gente tem que tomar cuidado de não pensar que só pedir e receber a digitação, porque nosso usuário, nosso cliente vai digitar tudo bonitinho. Não, isso não vai acontecer. Então, é sua responsabilidade garantir algumas coisas, tá? Bom, vou pedir para ele digitar a idade. Meu programa, ele não considera uma idade de limite, mas nós vamos começar. Digite, vou colocar só idade. Idade. Ok? Isso aqui é o que nós chamamos, eu sei que eu já fiz, uma saída de dados, tá? Para a saída de dados é uma apresentação. Isso daqui é o que a gente tinha lá com o Escreva, tá? E agora eu preciso de um leia, eu preciso ler o que foi digitado. Então, lá vamos nós para mais uma variável. Só que agora ela tem uma característica diferente. Eu vou colocar aqui o scanner. Peraí. A variável leia, tá? Que é do tipo scanner. Então, perceba que a variável média é do tipo float, a variável leia é do tipo scanner, tá? Tudo que existe dentro de scanner é carregado para dentro da variável leia. E como a gente está numa linguagem orientada a objeto, a gente precisa fazer uma coisa, a gente precisa fazer esse leia funcionar com todas as execuções do scanner, tá? Não precisam se preocupar muito com isso agora, porque essa parte aqui é muito mais repetir do que compreender, por enquanto, tá? A gente vai ter a disciplina GTP3, onde isso aqui para vocês vai ser compreendido na sua completude. Mas eu basicamente estou fazendo o seguinte: na variável leia, eu preciso do tipo scanner. Só que para executá-la, eu preciso instanciar o meu objeto. É assim que a gente chama. Então, eu instanciei o objeto leia com as características da classe scanner. Tá? Então, tudo que tem nessa entrada, você vai ter. Esse é o comando leia. Tá? Se eu estiver errando o comando que vocês conhecem lá, vocês me falam. Então, eu pego a minha variável, eu já tenho uma variável idade aqui, tá vendo? Eu pego a minha variável e eu vou colocar leia ponto. E aí eu vou colocar uma sequência de entradas para ela, que a gente chama de next, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, next int, para falar o seguinte: toda vez que você fizer uma digitação dentro da variável idade, você vai pegar um inteiro. Você vai digitar do tipo inteiro. Ok? Gente, me falem se eu tiver falando algo muito diferente do que vocês estão acostumados, tá? Lembrando que para quem assistiu a aula, talvez isso daqui seja uma bobagem. Se a idade que você digitou for menor que 0, não sei. Vamos considerar aqui 0 demais, né, gente? Vamos colocar aqui 5. Menor que 5. Ou a idade que você digitou. Maior que 130, tá? Considerando que o intervalo aqui de 5 anos até 130 anos, eu considero que é válido que a pessoa participe da minha pesquisa, ok? Eu sei que essas crianças não poderiam participar, que não sei quem não poderia participar, que fulano não vai ao cinema, que você... Não vou me preocupar com isso, porque o meu enunciado não tinha nada disso. Eu é que estou determinando agora, tá? Então, depois a gente pode melhorar ou não. Eu só quero testar um if aqui. Opa, eu fechei aqui. Para dar uma mensagem de que é idade inválida. Ok? Então, aqui a gente usou o repita, aqui a gente usou o se. E fizemos uma entrada, uma validação. É claro que aqui eu vou fazer 20 validações, então eu não vou deixar executar completamente. Vamos ver o que aconteceu. Tá. Scanner leia, new scanner system. Ele falou assim, não sei de onde você tirou isso.
Não sei de onde que você não faço ideia de onde que vocês assistem Pintuim. Desculpa. Assistem. Ok. Agora sim. Ele tá sempre certo, né, gente? Bonitinho. O A eu deixei vazio, não vai funcionar. Então, olha só. Eu vou repetir o que está no if. O if só serve para dar mensagem. Ah, mas eu não quero colocar o if. Praticamente você não vai precisar mesmo. Mas pode ser que você deixe seu cliente meio maluco, porque você não colocou o if, tá? Só não deu mensagem. Agora sim, ele está dando o erro que eu gostaria que ele desse, tá? As outras vezes eu tinha errado mesmo. Então vamos lá, só para reforçar. Eu não tinha colocado ponto e ele assistem.in, tá? E aqui, na verdade, na empolgação, eu não tinha fechado o meu while. O meu while é quem vai barrar as digitações incorretas, tá? Bom, aqui ele está me falando o seguinte, não faço ideia de quem que você está fazendo. O que é isso que você colocou aqui? Eu não conheço. Então, a gente faz uns imports. Mais um problema dessa IDE. As outras ideias, Eclipse, VS Code e tudo mais, ela vai trazer uma facilidade nesse desenvolvimento. Eu preciso ter um trabalho um pouquinho mais manual. O que ele está te pedindo? Eu vou colocar bem específico, tá, gente? Mas a gente poderia ter colocado um asterisco aqui para falar assim, traz a biblioteca toda. Porque o que ele está te pedindo? Ele está te pedindo a classe scanner, tá? Porque se ela não estiver por aqui, ele não consegue trazer essas características que eu defini aqui. Por exemplo, carregar um inteiro. Está te pedindo o seguinte, faz uma importação da classe para mim, porque eu só consigo usar essa classe se você me falar, tá? Ah, e se eu fizer um asterisco aqui, eu estou trazendo o pacote todo. Todas as classes daquele pacote, tá? É isso que eu estou fazendo. Bom, aí ele vai me passar idade por idade. Vamos colocar aqui, sei lá, -9. Ela tem idade válida, ainda dentro do espectador. Vou colocar 450 dentro do espectador. Vou colocar 5. Aí ele passa para o segundo espectador, tá? Validando e não me deixando entrar com nada fora do que está previsto. No meu caso, eu inventei isso daqui para validar, tá? Porque isso não estava no meu enunciado. Eu fui na minha cabeça pela lógica que eu imaginei. E tá tudo bem, Amanda? No mercado, você teria que definir isso com seu cliente. O que é válido como espectador para você? Aí ele vai te falar, as pessoas acima de 18 anos, eu acho que tem uma opinião válida dentro do que eu quero fazer. Ah, não, esse é um filme infantil, eu acho que eu queria ouvir só a opinião das crianças. E aí você vai considerar o que é a sua entrada. Porque o universo é vasto, né? Peraí, acho que eu vi uma coisa aqui que eu não gostei. Print bem bonitinho. Beleza, a próxima entrada. Eu falo muito, né, gente? Daqui a pouco eu nem consigo desenvolver. A próxima entrada é uma entrada de opinião. 1, 2, 3 ou 4. E aí eu vou usar o while, tá? Para usar o while, eu vou fazer de uma forma que talvez seja um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, mas me deem esse feedback, tá? Então, vamos lá. Eu vou pedir para digitar. Bom, fiz aqui, sei lá, de qualquer jeito, né? Talvez isso nem seja a frase ideal. E, por enquanto, eu vou deixar assim. Eu tenho uma variável que eu guardei como opinião e vou colocar. Percebam que a minha opinião é int, eu vou fazer a mesma linha de raciocínio. Amanda, mas e se a sua opinião fosse float? Você faria next float. E se a sua opinião fosse double? Next double. Tá? Se a sua opinião fosse char, eu até deveria ter colocado ela como char, tá? Como, ótimo, né? Sei lá, alguma coisa assim. Mas, enfim, não coloquei. Então, vamos deixar como tá. Você colocaria do específico do char. Tem lá na apostila, tem exemplos e o Vinícius também usa, tá? Então, vamos colocar next de novo. Então, percebam que eu pedi a opinião de 1 a 4, não especifiquei, depois eu posso até melhorar aqui, mas por causa do nosso tempo eu não vou fazer agora, onde 1
é ruim, 2, regular, 3 é bom e 4 é ótimo. Amei esse filme, vale a pena voltar. Tá? De 1 a 4, vamos por enquanto só aqui. E a pessoa me fala, aí a pessoa me fala 5. Não está dentro do meu limite. Né? Tá bem fora do meu limite até. 50, 100, 200. Ela fala, ela manda aqui, gente, na digitação o que ela quer. E a gente precisa validar. Então, agora, ao contrário do Dudu, ele recebe e entra numa condicional, tá vendo? O while vai entrar antes. Então, eu preciso ter a sua opinião já digitada. Tá? Eu vou fazer o while. Se a opinião que você me deu for menor que 1, ou a opinião que você me deu for maior que 4, você está me falando coisa que não está dentro dos limites que eu gostaria. Está errado. Então, eu vou te mandar fazer de novo, tá? Então, aqui, se a pessoa entrou aqui, gente, é porque com certeza ela errou, tá? Ele tá dentro do... Sou a louca da indentação, tá, gente? Eu odeio programa mal indentado. Mas indentar por aqui é péssimo, 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 tá? As ideias já fazem isso hoje. Quem usa Eclipse, por exemplo, pode fazer o Ctrl Shift F, que ele indenta sozinho. Os outros eu não sei, mas deve existir, eu posso procurar saber para vocês. Então, eu vou colocar aqui, ó, opção inválida. Tá? Porque você só entrou no while porque você errou. Se você tivesse digitado algo dentro do 1 até o 4, você teria passado aqui como falso, passado direto. Ok? Tá? Deixa eu ver se eu errei alguma coisa. Deixa eu dar um run aqui. Bonitinho. Vou colocar 15 anos, a nota de 1 a 4. Vou colocar 9. Sou inválida a nota de novo. Falta um print line ali. Eu vou colocar 4. Beleza. Passo por segundo espectador, porque é 2 certo. Vou só colocar aqui um espaço. Para ele seguinte. Beleza. As minhas entradas estão prontas, né? Agora está na hora de processar pensando nas minhas variáveis finais, tá? Na minha exerção final. Ele pede a soma das idades de participação. Então, para isso, eu preciso somar as idades, né? Eu já tenho aqui uma variável, soma idade. Ok? Então, o que eu vou fazer? Preparação para resultado final. Ok? Soma idade, que é igual a ela mesma, mais a idade digital. Opa, vamos pensar nisso daqui. A soma-idade quer pegar o que já tem dentro dela e somar com a idade que foi digitada agora. A idade digitada agora tem alguém dentro do que deveria, porque pensa só, se a minha validação termina na linha 29, da linha 30 para baixo, se você chegou aqui é porque você digitou uma idade correta para mim. Então a idade está valendo. Mas olha a variável soma-idade. Vamos lá. Deixa eu ver se ele vai me dar alguma mensagem. É que depende da ideia. Olha aqui, ele fala o seguinte, olha, deixa eu te falar, a soma-idade precisa ser inicializada. O que ele está me falando é o seguinte, deixa eu te explicar. Como é que soma-idade vai receber ela mesma, sendo que você nem falou quem é ela mesma? Você nem falou com quanto ela começa. Eu não sei quanto é soma-idade, eu não posso somar com a idade. Então, toda variável que toda variável que recebe ela mesma precisa ser inicializada. Ok? Assim como toda variável que é testada e não tem valor, olha a opinião aqui, precisa ser inicializada. A opinião só pode ser utilizada na 33, porque na 32 ela já tinha valor. Ou você joga um valor inicial para ela, ou você recebe alguma coisa dentro dela para garantir que o teste vai dar certo. Porque senão ele vai virar para você e vai falar assim, ela não foi inicializada. Não dá para eu te dar uma resposta correta em cima do que você me perguntou. Então, toda variável que recebe ela mesma precisa ser inicializada. Classicamente, a soma. Para não afetar ninguém, o zero é o melhor dos mundos, tá? Eu vou resolver 0 mais a idade, a partir de agora, vai ter um acúmulo de valores, porque sempre vai ter alguém ali dentro da soma idade, tá? Para melhorar, essa escrita,
ela pode ser feita, gente, assim. Você puxa a variável para cá. Mais igual. Se você coloca só uma idade e o mais antes do igual, você está falando que a variável recebe ela mesma mais o que está vindo. Vezes igual, vezes o que está vindo. Tá? Dividido igual, dividido pelo que está vindo. Ok? Isso aqui é uma simplificação. E muita aluno fala comigo assim, Amanda, não simplifica nada, só complica. Mas o mercado usa isso. O mercado quase não usa isso. Tá? Da mesma forma que o mercado usa isso. Ele quase não usa conte mais igual a 1. Para contar incrementando ou decrementando 1 é mais, menos, menos. Depende da sua linguagem, tá? Já você permite, caso contrário, não. Beleza? Até aqui? Lindo, né? Então, a gente já está preparado para a média, ok? Porque se você for pensar, quando eu chegar aqui embaixo, saída de resultados. Média de idades. Mais média. Tá? Para esse caso, eu fiz variável. Então, vou colocar a variável aqui. Soma a idade dividido pelo contador. Pelo conte. No meu caso, como o meu vai acabar no 19, ele vai chegar lá embaixo correto. Aqui está o que eu falei. Se você começa no 20 e termina no 21, lá embaixo você precisa subtrair 1. E aqui você não precisava se preocupar. Então, cada coisa, uma coisa compensa a outra. Você tem que ir pensando no que você fez, tá? Então, aqui eu já vou ter a média pronta. Deixa eu fazer alguma coisa errada. Não fiz. Claro, não liguei aqui. Ótimo, tá passando. Vou fazer o seguinte. Vou colocar só 2. Só para ver se eu vou chegar lá, tá? Vou colocar aqui meu 15. Eu vou colocar o número 1. Vou colocar aqui 96. 95, né? Uma conta fácil. Vou colocar 2. Média de idade, 55 anos. Ok? Ah, Amanda, mas bem que aqui... Tá. Vou colocar aqui. Tentei fazer uma conta fácil, mas aí eu me quebrei. 96. Média de idade, 55 anos. Não, Amanda, não é 55 anos. Tem um quebrado aí que a média deveria me apresentar. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o que nós chamamos de typecasting, tá? Vou colocar aqui float. Vai dar certo. Isso tá errado. 15. Opa. 2. 96, 2. Olha, agora ele já consegue me mostrar a parte decimal do cálculo, tá? Hoje em dia, as linguagens já trabalham bem assim. Só a unidade não é inteira? Se a Amanda dividiu por um número, mesmo que seja um número ímpar, por exemplo, né, que daria ali um quebrado,
Acho que a aula acabou. Será? Quer avisar ela lá, que ela tá. Não tem como avisar, não. Ela caiu. Voltou? Tá desligado o microfone, provavelmente. Tô mesmo, voltei. Obrigada, gente. Acaba 15 horas, isso mesmo. Vocês lembram mais ou menos quando. Ah, não. Travou agora? Não, travou agora não. Travou agora mesmo. É? Então, peraí. Deixa eu voltar onde eu estava, para ver se vocês viram o que eu esperava que vocês vissem. Gente, e se não, eu não conseguir terminar, eu regravo e finalizo, tá? Pode ficar tranquilo. Porque eu imagino que vocês têm aula às 16 horas, tem? Imagino Eu que tinha, sim. mas foi cancelado. Então pode ir até às 22 aí, tá tranquilo. Ah, tomara Dá que pra ir. não. Tomara que não. Então, muito bem. Ótimo. Voltamos. Estão vendo meu código? Sim. Sim. Ótimo. Bom, eu tinha parado, e quando começou a dar o barulhinho lá para mim, eu tinha parado aqui no typecasting. Vocês chegaram a ouvir? Sim, você tinha colocado os números decimais ali. Float. Pra funcionar. Isso. Então, o que que eu faço? Eu faço uma conversão, ok? Eu converto, porque ele entende o seguinte: se só a unidade é inteiro, ele aparece como inteiro. Ele acha assim. E antes, nas linguagens antigas, isso não acontecia. Ele dava erro, porque eu joguei, vamos pensar assim, eles estavam certos, né, gente? Eu joguei uma soma que é decimal, que é um número real, para dentro de um número que era inteiro. Aqui, na verdade, ele caberia, porque esse cara aqui eu declarei como float, para fazer typecasting só, mas a linguagem já não pensa mais assim. A linguagem pensa o seguinte: não, eu não vou deixar dar erro na divisão inteira. Eu vou deixar voltar como inteiro e, se o programador quiser, ele faz uma conversão em cima do que ele precisa. E aí a gente faz, tá? No meu caso já caberia, porque a variável é float, mas ele entendeu que eu queria a parte inteira. Assim. Uma dúvida nesse caso, se qualquer um deles for inteiro, ele sempre vai retornar inteiro ou precisa ser os dois inteiros? Se eu não me engano, precisa ser só o primeiro. Tá. Só o primeiro aqui como inteiro, que Ele devolve se esse inteiro. aqui, se esse aqui fosse float, esse daqui conseguiria resolver. Tá? Vamos testar isso lá. Vou colocar esse cara aqui. Float. Ok? E vou fechar aqui. E não vou fazer typecast. E a gente vai testar. Se não tiver feito nada errado lá. Ah, peraí, eu tinha voltado para 20, né? Para não esquecer. Eu vou ficar aqui o resto da aula, já não tem mais tempo. Eu acho que a minha internet aqui na FUMEC tem tempo. E aí eu esqueci disso, não validei. Lá, tá vendo? Ó? Coloquei só o primeiro, meu count é inteiro. Eu coloquei só o sua unidade como float e ele já retornou para mim sem typecast. Tá? Então, se esse primeiro for inteiro, ele já considera que há necessidade de fazer o typecast. Beleza? Beleza. Voltei para 20, tá, gente?
Agora tá todo mundo dentro do que estava. Unidade e média. Bom, depois disso, eu entro num processo aqui que é a quantidade de pessoas que acharam regular, né? Então, se regular, contabiliza. Do jeitinho que a gente fala, é o jeitinho que a gente lê. Se a opinião dada foi igual. No meu caso, regular, como eu não escrevi, né? É igual a 2, tá? Então, eu vou fazer um conte regular. Como é que eu chamei lá? Opinião regular. Quantidade regular. Quantidade regular mais. Isso daqui nada mais é do que quantidade regular mais igual a 1. Essa parte daqui a pouco a gente não vai precisar mais pensar. Isso aqui é bem natural. De novo, se eu fizer isso daqui, ele vai falar comigo. Esse cara não foi inicializado. Eu não posso fazer uma quantidade regular que recebe ele mesmo, sendo que eu nem sei quanto é a quantidade regular. Então, eu vou zerar. E é claro que vocês já perceberam que o quantidade ótimo vai sofrer a mesma ação, né? Porque ele também vai fazer um mais. Então, eu vou considerar aqui mais. Bom, beleza, esse está pronto. Eu vou até colocar aqui. Já estou aproveitando, mas você poderia não ter colocado essa parte e deixado para colocar no final, tá? Já estou aproveitando até para testar. A gente pode fazer o contrário aqui. Quantidade regular. E fazer algo tipo assim, ó. Pessoas, então tipo assim, X pessoas consideraram o filme regular. Ok? No ótimo, ele pede o percentual dentre todas as pessoas que participaram. Esse dentre todas é muito mais para a gente lembrar que percentual é isso mesmo. Né? É exatamente o conceito de percentual. Então, o percentual de quem considerou ótimo. Para considerar ótimo, ele tem que responder 4. Então, a gente vai para um if que ele não é simples, né? Que ele é composto e que, no caso, ele só vai ter só essa parte mesmo. Que eu não coloquei mais nada, é isso mesmo. Então, se a opinião da pessoa foi igual a 4, porque se eu deixar só o else, vocês já sabem que vai cair o 1, o 3 e o 4. Mas eu só quero 4. Quantidade regular. A quantidade ótima. Mais. Já inicializei, ele não vai reclamar comigo. Se ele reclamar, é de outra coisa. Aí, tá funcionando. Né? Bom, então vamos lá. Fiz a contabilização da quantidade ótimo e já vou lá fazer esse resultado, tá? Por quê? Porque eu não coloquei uma variável que considerasse isso. Mas vocês já perceberam que é possível. Eu já fiz isso no Conte mais um, lá em cima no início. Então, olha só. A quantidade regular, a quantidade ótima, dividido por Conte, vezes 100, vai me dar o percentual das pessoas. Então, sei lá, alguma coisa tipo X% das pessoas consideraram ótimo. Sei lá, 3%, 10%, 100% das pessoas, tá? Vou colocar aqui como 5 para a gente poder fazer uma execução. Eu acho que vai dar erro. Ah, o que faltou aqui? Ah, Faltou obrigada. Faltou tudo, né? Ponto e vírgula. Obrigada. Aí. Então, vou colocar a idade de 15, a nota 2, para ter um regular, né? Vou colocar 96, vou colocar nota 4. Vou colocar aqui 85, vou colocar 4 de novo, vai ser 50% das pessoas. Caso contrário, é porque eu fiz alguma coisa errada. Vou colocar aqui 18 e vou colocar nota 1. Tá? Coloquei 5 pessoas, não, então vai dar um pouquinho menos de 50%. Opa, claro que eu tô copiando tudo, né, gente? Aí eu coloquei o print, não print line. Peraí que eu vou corrigir. Bom, a média é de 59,81 anos, tá? Vou melhorar essa palavra aqui. Opa, uma pessoa, ficou feio aqui, 59,8. Uma pessoa considerou o filme regular, vou melhorar essa frase depois. 0% das pessoas consideraram ótimo. Poxa, por que deu errado? Vou melhorar aqui, tá?
enquanto vocês me falam. Por que ele deu 0%? Não entendi. Não? Ninguém? Ou vocês estão falando no... Opa. Eu particularmente estou pensando só. Eu tô aqui também matutando. Aqui, assim, né? Nem sei como é que faz. Nesse caso, seria a quantidade ótimo. Você teria que converter ela também, não? Para float? Exatamente, para float. Né? Porque, no caso, é um typecasting, né? É que eu preciso. Eu coloquei dentro dos parênteses como se ele aplicasse em cima desse. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que é. O que precisa aqui é do typecast, né? Então, eu vou colocar lá 15, vou colocar... 6, não. 2, pelo menos para ter um regular, né? 15, vou colocar 4, senão não vou ter nada de 4. 4. Em 5 eu vou colocar 4 também. Muita gente gostou desse filme. É que eu tinha colocado 44. Aqui, ó. Aí, ó, 60%. Ok? Já começou a dar uma melhorada em cima do que eu preciso. Tá? Depois eu vou ensinar vocês a formatar de uma forma mais agradável. Mas aqui ele me deu a média, ele me deu que uma pessoa considerou o filme regular, agora melhorei um pouquinho, né? Mas é chatice nesse ponto que a gente está. 60% consideraram ótimo. Ok? Então era o typecasting, porque essa variável ela era inteira. Né? Ela é inteira, aliás. E por fim, mas não menos importante, porque isso aqui é muito interessante, a maioridade da pessoa que participou, tá? Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma variável para guardar essa maioridade. Então, se a maioridade for... Não, desculpa, é o contrário. Eu gosto de fazer igual eu leio, tá? Se a idade digitada for maior que a maioridade, você não está guardando a maioridade? Então, se a idade que você digitou for maior do que essa, significa que a sua ficou para trás, que a sua não é mais a maior. Então, o que que você faz? Maioridade recebe a idade. Ok? Ah, se tivesse um nome, se tivesse a opinião, você ia ter que guardar também, tá? De novo, agora num processo um pouquinho diferente, mas a gente entra na mesma mensagem que ele fala assim, maioridade não foi inicializada. Então, toda variável que recebe um teste, mas que ainda não tem valor, precisa ser inicializada. É como se ele me fala o seguinte, não tenho como saber se a idade é maior do que a maioridade, porque eu não sei quanto é a maioridade. A gente está numa linguagem onde ele faz limpeza de lixo, né, de memória. Então, para ele, a memória está limpa, vazia, bonitinho. E aí você precisa inicializar, tá? É uma regra de inicialização. Gente, depois que eu entrei, eu não lembro se eu gravei. Tá gravando? Tá gravando. Então, a gente vai lá na nossa maioridade e a gente vai inicializar. A gente fala que a inicialização do maior é com o menor possível. Sei lá, se eu colocar 1. Deixa eu ver. Alguém levantou a mão? Manda mensagem. Ah, tá, obrigada. Agora eu fiquei com medo. Ele deu uma trava. Não, tá ótimo. Eu vou colocar 1. Só para não colocar 0, tá? Vou colocar 1. Por quê? Porque se a idade mínima é 5, qualquer coisa que eu colocar abaixo de 5 é maior, é menor do que qualquer idade que for digitada. Então, se a pessoa tiver 5 anos, ela entra na maioridade, né? Não maioridade acima de 18, acima de 21, mas a maioridade das pessoas que participaram, tá? Se for 5, ele vai considerar 5, porque a minha inicialização é assim. Tem muito desenvolvedor que verifica o seguinte, se for o primeiro, eu já seto a maioridade com aquele valor. Eu não vou fazer assim, tipo assim, else, sei lá, if conte igual a 0, no meu caso, né? Eu coloco a maioridade como a idade, certo? Tá? Eu não vou fazer assim, porque eu não quero pesar 2 testes, quero pesar um teste só. Então, eu optei por inicializar lá em cima, com um valor que eu sei que é menor do que qualquer possibilidade de entrada, e aí ele vai conseguir fazer
essa entrada para mim. Olha lá, tá? Ele já conseguiu fazer isso. Com isso, eu posso dar a mensagem. A maior idade entre os participantes é mais maior idade. Ok? Como eu estou ainda com 5, eu não vou corrigir isso, não. Corrigir. Não. Então, vou testar. Vou colocar aqui 15, a nota 1. 96, que vai ser para mim a maior idade, 2. Vou colocar 85 com 3 e 45 com 4. E, por fim, vou colocar o 4 de novo, 74 com 4. Tá? Olha lá. Então, 63 é a média de idade, uma pessoa considerou regular, 40% das pessoas consideraram ótimo, e a maioridade entre os participantes, que eu já tinha me prevenido para isso, 96. Ok? Com isso, a gente coloca os comandos que vocês conhecem de lá, aqui. Acho que eu mapeei todos, né? Ah, esse aqui faltou. Esse aqui é o enquanto. Agora, a ideia é, esqueçam de ir lá e venham para cá. Ok? E fiel, se esse aqui é sinal, então, vocês já sabem. Acho que fechamos. Deu tempo. Beleza? Dúvidas? Não esqueçam de assistir a aula para garantir que a gente vai conseguir falar sobre tudo, tá? Esse código e também o enunciado, eu vou colocar lá no fórum para vocês acompanharem depois, tá? Se quiser olhar, se quiser testar alguma coisa, se quiser melhorar, pode me mandar. Qualquer dúvida, eu tenho uma pode falar. dúvida com relação ao incremento. Eu vi isso, mas eu não cheguei a aprofundar muito. Mas a diferença do incremento para o lado direito e para o lado esquerdo da variável, né? Eu não entendi muito bem a diferença. Deixa eu pegar. Eu tava batendo cabeça numa atividade dessa agora. Mas Eu aí ia falar depois eu comecei a entender. Vai que ela não responde porque está na atividade? Não. Tá na atividade. Eu deveria Sim. ter falado disso mesmo. Muito bom. Peraí que eu vou colocar uma outra guia. Mas eu bati cabeça até entender o razoável ali. Entendeu? Sim, entendeu? Não. Entendi. Vamos mudar aqui pra gente, tá? Vou mudar de guia. Eu tava com uma guia dessa bonitinha. Aí fui apaguei. Estão vendo? Sim. Okay. Bom, classicamente, a gente tem aqui os incrementos, tá? Então, eu vou ter, por exemplo, x mais mais. Beleza? Quando eu faço um x mais mais, gente, ele se comporta única e exclusivamente como x mais 1. Tá vendo? Virou 11. Beleza? Só que aqui eu tenho incrementos que ele é incremento pós-incremento, que nós chamamos, tá? Vamos imaginar que você fez um int y igual a x mais mais. Aí tá, aí é a pergunta, quanto que vale x e quanto que vale y? Vocês conseguem me responder? Ó, o x no momento ele tá incrementando mais 1, ele vale 10, mas ele incrementa mais 1. E o y vai valer 11, né? Peraí, então, o Então, x os dois vale saem 10, com 11. Não? é isso que você Vale queria 10 dizer? mais 1. O x vai valer 10 mais 1 e o y vai Então, valer 11. aí você está querendo dizer que ambos valem 11. Sim. Então, vamos ver. Fiz certo? Tem alguém me Sim. mandando perguntas? O Nivaldo acha que vale 10, o Y. Ó, então, olha lá. Eu não coloquei espacinho aqui. Olha lá. O x vale 11, porque a sua linha de raciocínio está certa. Tá? Você considerou a atribuição. Tá certo. Ele vale 11. Mas o y vale 10, porque a gente fala que aqui tem duas ações, que é
atribuir e incrementar. Primeiro, ele entende que o x vai para dentro do y, mas o x de hoje, quanto que é o x de hoje? Antes de incrementar, 10. Então, Entendi. 10 vai para y. Seria válido, então, se fosse invertido, né? Se Exatamente. incrementasse antes de atribuir. Exatamente. Espera aí que ou tem pergunta, ou tem mãozinha levantada e eu não vi ainda. Exatamente. Perfeito. Perfeito, Nivaldo, é isso mesmo. Tá? Então, o pré-incremento é que faz isso que você falou. Porque o pré-incremento, ele incrementa antes. Então, ao invés de atribuir e incrementar, ele vai incrementar para depois atribuir. Ok? Você vê que ele faz as mesmas ações, só que em ordens diferentes. Tá? Então, nesse ponto aqui, o x primeiro vai virar 11, depois que ele virar 11 na memória, ele manda o valor dele, que já é 11, para o y. Aí agora, x vale 11, y vale 11. Ok? É isso. Uhum. Legal. Aí o que a gente tem que tomar cuidado, deixa eu dar um spoiler, né? Vamos ver aqui, ó. Int D, vou usar outra variável, tá? A igual a 5, int B igual a A mais A. Eita. Quanto vocês acham que vai dar esse resultado aqui? É spoiler, hein? Quanto que vale A e quanto que vale B? Vamos pensar. Daí que eu vou ver a resposta aí. Deixa eu ver aqui o que é isso. Olha, eu gosto, né? B vale 11 e A vale 6. Eu também vou nessa, porque o A vai incrementar, né? E o B vai somar. Ótimo. Muito bem. Olha só. A vale 5. Tá? Neste ponto em que nós estamos, o A foi jogado dentro do B. No pós-incremento, então, ele jogou o 5. Jogou o A de hoje. Jogou 5. Depois que ele faz isso, ele não vai lá e incrementa o A para 6? Esse A aqui já vale 6. Esse aqui valia 5 no momento em que ele estava ali. Mas esse aqui já vale 6. Tá? Então, você tem que fazer uma execução ali da esquerda para a direita. E ele vai efetivando. Ah, mas se eu colocasse mais, A mais, aí ele iria também fazer incremento, mas ele iria, tá? Então, sempre ele vai incrementando para fazer as execuções. Entenderam? Não entendi nada, porque essa mulher... Eu entendi. Deu? Eu acho que eu entendi, mas é só tipo o processo mesmo de adaptar, né, com isso. Isso, porque não é uma coisa que a gente está acostumado. Uhum. Tá? O que a gente fala? O que a gente pensa? X mais x, x mais igual a 1, x igual a x mais 1, tudo incrementa 1. Tudo incrementa 1, dentro de um contexto específico. Porque se for numa expressão, toma cuidado, porque ele não apenas incrementa 1, ele pode se comportar também de uma forma diferente. Ok? Incrementa 1 também. Muito obrigada, Edson, pela pergunta, que aí me fez complementar, eu precisava falar Não, disso. eu também agradeço, porque eu achei que eu tinha entendido, aí mostrou que eu estava um pouco errado, equivocado. Muito bem, eu vou corrigir aqui, que aí eu deixo essa aqui também lá para vocês. Ok? Então, fechamos. Bom final de semana para vocês. Bom final de semana. Ok, muito obrigado. Até a próxima. Um abraço, até mais. Tchau, abraço. Tchau.